E será que o otimismo voltou mesmo sobre a Vale, ou seja, as ações Vale 3, porque a produção subiu 5,5%? De acordo com a XP Investimentos, o desempenho operacional está em linha com as expectativas, mas a empresa reafirmou seu guidance de 2024, novamente com o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. Só que não são todos que estão concordando com isso não. A Genial, por exemplo, está trazendo que não é tão bom quanto parece. Mas afinal de contas, esse relatório foi bom ou foi ruim? E como isso se reflete em relação às ações dos investidores? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou atender aos vários pedidos da nossa comunidade que pediu para trazer um vídeo complementar falando sobre a Vale, a situação atual, claro, avaliando o relatório de produção e vendas, os fatos relevantes, se existe oportunidade no momento, de acordo com a análise técnica para a Vale 3, e qual é a recomendação do mercado, confrontando com a análise fundamentalista e trazendo as notícias relacionadas. E como sempre, aqui no Ativo Virtual você já sabe, sempre vou trazer alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar justamente pelo relatório de produção e vendas da Vale. O objetivo desse vídeo aqui, afinal, é para quem realmente quer compreender se faz sentido investir ou não investir na companhia. E como sempre, trazendo de uma maneira muito resumida, a Vale apresentou seus resultados operacionais desse terceiro trimestre e que, de acordo com o mercado, ele estava já em linha com o esperado. Mas algumas surpresas foram importantes, como por exemplo, a empresa teve um ótimo desempenho no setor de níquel, que logo nos remete a Vale Base Metals. Em contrapartida, a produção de Pelotas deixou um pouco a desejar, ficando abaixo do que foi previsto pelo mercado. De acordo com o desempenho da própria companhia no terceiro trimestre, ela trouxe que foi marcado pela produção recorde de minério de ferro desde o quarto trimestre do ano de 2018 e pelo aumento do guidance de produção para 2024. Verdade, inclusive trouxe aqui no Ativo Virtual logo quando ela apresentou o seu guidance de 2024. E lembro-me perfeitamente que eu disse que eu achava muito desafiador para a empresa, mas ela vem reafirmando esse guidance para o cumprimento do ano de 2024. Já no cobre, o minério processado em Salobo 1 e 2 aumentou 30% ano contra ano, apoiado por um melhor desempenho do moinho. No níquel, a performance das minas de Sudbury levaram a um aumento de 20% no processamento do moinho ano contra ano. Então, o que mais chamou a atenção realmente foi, destacando primeiro, claro, o minério de ferro, que é o cargo-chefe da empresa, que subiu 5% em comparação ao ano anterior, alcançando o maior volume desde 2018. Isso foi impulsionado pelo projeto S11D, localizado em Carajás, lembrando que ele é um dos maiores e mais modernos do mundo. No entanto, as vendas ficaram estáveis, pois parte da produção foi para estoques, o que pode ser convertido em vendas no próximo trimestre, mas não foi nesse não. Já para Pelotas, a produção de Pelotas cresceu 13% em relação ao ano anterior, devido ao aumento da oferta de material bruto para processamento, que é o chamado pellet feed, sendo que as minas mais importantes foram como Brucutu e Itabira. Ainda assim, os preços de venda foram impactados pela queda nos preços do minério de ferro, refletindo então diretamente no valor das pelotas vendidas. E por fim, o níquel, este sim foi o ponto forte do trimestre, um aumento impressionante de 69% em relação ao trimestre anterior. A operação no Canadá foi crucial para essa recuperação. Eu trouxe aqui no Ativo Virtual também, falando sobre essa operação no Canadá. Quem viu, vai lembrar, além de outras joint ventures que ela fez, buscando até mesmo se aliar a baterias de carros. Mesmo com o aumento dos estoques, esse desempenho coloca a Vale em uma posição sólida para o próximo ano, reafirmando então suas metas de produção. Mostrando em números, temos realmente aqui o resumo de produção, depois é claro do meu resumo, mas para quem gosta de ver efetivamente o número, temos aqui 1.000 toneladas métricas. Essa é a métrica para esta tabela aqui. Então o terceiro trimestre de 2024 fechou em 90,9 milhões de toneladas métricas para o minério de ferro. Pelotas, 10,3, cobre, 85,9 mil toneladas e o níquel, 47,1 mil toneladas. O que trouxe 12,9% de crescimento em relação ao minério de ferro, 16,5% em relação a Pelotas, 9,3% em relação ao cobre e os impressionantes 68,8% em relação ao níquel. Muito importante, inclusive, compreender isso aqui para não ficar vendido quando lê certas matérias na mídia com opiniões formadas. É muito importante que os investidores tenham a própria opinião sobre as empresas e os resultados delas. Afinal, no final do dia, vai ser o seu dinheiro empregado em uma determinada empresa. Então, melhor que você conheça exatamente onde está investido o seu dinheiro para depois não trocar os pés pelas mãos e ter arrependimentos, ou porque comprou ou porque vendeu. O guidance da empresa para o ano de 2024 foi reafirmado, como eu falei logo no início desse vídeo, ficando em 323 e 330 milhões de toneladas para o minério de ferro, Pelotas entre
38,42 milhões de toneladas métricas e o cobre de 320 a 355 mil toneladas. Já o níquel entre 153 e 168 mil toneladas cúbicas. Para vendas, o resultado foi positivo para todos os segmentos, exceto para o níquel, que teve uma queda de 9,6%. Ou seja, a empresa produziu bem mais e ela aumentou seus estoques, se preparando talvez para uma virada em termos de cotação do mercado. Afinal, quem tem acompanhado o Ativo Virtual sabe que eu tenho trazido a expectativa sobre a China e o investimento quase trilionário que o governo chinês vai fazer lá no país. Claro, já teve decepção a respeito desse assunto, trouxe matéria também sobre esse tema, mas se decepcionou apenas quem estava aguardando uma ação imediata do governo chinês, ao invés de ter pés no chão para aquilo que é possível fazer. Claro, o governo não vai pegar praticamente 1 trilhão de yuans e vai inserir no mercado de uma vez só, porque simplesmente não faria sentido. Então, para quem está com os pés no chão, ver esse resultado aqui é no mínimo interessante. Aos meus olhos, que sou investidor da Vale, o resultado me agradou muito. Ou seja, tudo que depende da Vale, ou seja, tanto vendas quanto a própria produção, a Vale não decepcionou. Realmente trouxe um grande empenho agora no terceiro trimestre deste ano, aumentando 7,1% no minério de ferro, 6,4% para finos, 10,5% para pelotas, 8,5% para cobre e teve sim essa queda de 9,6% para níquel, mas aumentando a produção em 68,8%. Então chama muito atenção e particularmente estou bem satisfeito com esse resultado aqui, até porque a empresa está se aproximando do guidance dela. Se observarmos o acumulado dos 9 meses do ano de 2024, a empresa conseguiu 242,3 milhões de toneladas, ficando realmente muito mais perto do resultado esperado pela companhia, dando espaço para a empresa sequer precisar repetir esse resultado para chegar no guidance dela. Agora, aquilo que não depende da companhia, ou seja, o resumo da realização de preços, que é o preço das suas commodities no mercado internacional, isso foge do controle dela. Aí ela tem que atender aquilo que está sendo trabalhado no mercado para que ela não fique com preço muito distoante. E, aliás, mantenha sua competitividade no mercado, afinal ela não pode ser uma empresa esquecida. Então, esta parte não dependeu da Vale. Ainda assim, ela fechou muitos contratos, como vimos no resumo de vendas. Porém, queda forte de 7,3% para finos de minério de ferro, 1,6% de queda para pelotas e 24,7% de níquel, aumentando assim a compreensão por que caiu a quantidade de vendas para o níquel no terceiro trimestre. Afinal, é o que estava valendo menos a pena para a Vale nesse momento. Então, realmente melhor ela fazer um estoque e vender em um momento mais oportuno. Por outro lado, o cobre subiu 8,6%. Se observarmos a Vale no médio prazo, ou seja, no semanal, vamos compreender que realmente o movimento está fazendo completo sentido com tudo que eu tenho trazido aqui no Ativo Virtual, especialmente por conta dessa enorme barra verde aqui, que representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Afinal, é o semanal, e o semanal é o médio prazo, que vem de alguns meses até poucos anos. Nesse sentido, na semana do dia 23 de setembro, trouxe vídeo aqui no canal falando especificamente na análise técnica sobre esses gaps aqui. E o que estamos vendo é realmente a cotação vindo a fechar esses gaps. Note que o primeiro já foi fechado, mas o segundo ainda está aqui, aumentando a possibilidade de vermos as cotações virem a testar os R$ 57,65 até os R$ 56,73, na minha avaliação, como sendo o suporte de preços. O mercado vai fazer isso com certeza? Não, claro que não. Isso aqui é renda variável e não tem garantias de rentabilidade positiva, ou seja, o máximo que é possível fazer é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Historicamente, o mercado sempre vem fechando seus gaps. Pelo menos, eu não lembro de nenhuma situação que eu analisei desde o ano de 2006 em que o mercado não fechou seu gap em algum momento. Então, eu ainda considero que esse gap aqui pode ser fechado, ampliando a possibilidade de queda das cotações e, por coincidência ou não, as notícias que vem ventilando no mercado e na mídia também são notícias preocupantes para os acionistas. Então, isso acaba criando um efeito de mercado com uma pressão vendedora maior do que a compradora, indicando que as ações ficam corrigindo realmente. Ainda assim, existe a possibilidade de respeitar esse suporte dos R$ 60,19. Se isso acontecer, a próxima linha de resistência de preços vai ser nos R$ 63,12, para então desafiar a máxima desse último movimento, nos R$ 65,36, que aconteceu justamente por conta dos estímulos prometidos pela China. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão aqui cotadas a R$ 60,55, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, valorizando 4% nos últimos 12 meses, um PL incrivelmente descontado de apenas 5,64. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da Vale, e um PVP que não deixa dúvida não. A empresa está 34% acima do seu valor patrimonial, mas pagando generosos dividendos.
dividendos, de 11,83%. Ainda mais agora que o Ministério de Minas e Energia confirmou detalhes a respeito do acordo de 167 bilhões de reais por parte da Vale, BHP e Samarco para a indenização do rompimento da barragem de Mariana e com data para ser resolvido ainda neste mês de outubro. Então, este aqui é outro elemento dos 4 pilares que eu já venho trazendo aqui no Ativo Virtual há meses, que pode destravar valor para a Vale, está perto realmente de acontecer. Afinal, isso aqui vai trazer previsibilidade e o mercado adora isso, ou seja, ter previsibilidade, especialmente sobre o caixa da empresa e aquilo que ela verdadeiramente pode entregar de lucros e, consequentemente, pagamento de dividendos também. Lembrando que são 100 bilhões de reais aproximadamente, é o que está sendo dito aqui nessa matéria, trouxe recentemente no Giro Rápido do Mercado também, de dinheiro novo que as empresas vão ter que arcar com esse novo acordo que está para ser fechado em outubro. E apesar de ser um volume muitíssimo alto financeiramente falando, ainda assim, esse volume vai ser dividido entre as 3 empresas com algum prazo para pagar. Resta saber qual será esse prazo e quanto efetivamente vai ficar para a Vale pagar. E se isso pode afetar o PL da empresa? Claro que pode, afinal, são os lucros da empresa. Então, vão ter não recorrentes negativos que vão impactar os lucros da companhia, o que, consequentemente, podemos ver aqui um PL mais elevado. Claro, afinal, está muito descontado com 5,64 nesse múltiplo, ao passo que a média do segmento, ou seja, das empresas de minerais metálicos, está com um múltiplo de 6,34. Então, neste momento, as ações estão muito descontadas em relação aos seus pares, em relação ao próprio histórico dela, que tem uma média de 11,92 desde o ano de 2014, e também em relação ao próprio mercado brasileiro. A Genial, apesar de tecer uma crítica contra o resultado da companhia, não é tão bom quanto parece, ela traz a recomendação de compra das ações da Vale com preço-alvo de R$ 78,50, com uma alta potencial de 28,33% em relação à cotação de R$ 61,17. No valuation e recomendação da Genial, ela traz: podemos dizer que a Vale reportou resultados positivos do lado operacional, apresentando números melhores versus a nossa estimativa na divisão de ferrosos, tanto para produção quanto para embarques, em finos de minério e em pelotas também. Embora tenha de fato ocorrido, a elevação dos embarques em finos de minério de ferro foi relativamente marginal perto do que já esperávamos. Por outro lado, fortes números de produção e vendas de pelotas merecem destaque, marcando entregas bem acima das expectativas, alcançando a maior produção trimestral desde 2018. Ainda assim, o preço realizado em finos de minério de ferro foi uma decepção, sendo reportado em $90,60 a tonelada, versus a estimativa da Genial, que trouxe uma queda de 2,1% em relação ao que eles esperavam. Eles ainda complementam: é a primeira vez que comentamos sobre a desconfiança de investidores com quem temos contato com relação à realização do preço diante de prêmios fracos em território negativo. Entendemos que a aderência das usinas chinesas por produtos de alto teor de ferro é muito baixa. A estratégia da Vale de value over volume nos parece distante da realidade do mercado atual. O grande desdobramento dessa situação se dá não só em preços realizados mais deprimidos, mas também na percepção da principal vantagem competitiva da empresa relativa a outras majors, como a própria BHP, a Rio Tinto e a Forte Rescue, e outras companhias, sendo gradualmente esvaída, que é justamente o prêmio de qualidade pelo minério de ferro de Carajás, isso no Sistema Norte. Eles também consideram incertezas sobre o cenário macroeconômico da China diretamente correlacionadas à precificação da companhia, já que são amplamente conhecidas pelo mercado, e eles acreditam que o terceiro trimestre amplificou a evidência de que quanto isso pode vir a prejudicar o angariamento por qualidade. Então, em resumo, se o cenário é desafiador, por que se posicionar na Vale agora? Em comparação aos seus pares, ou seja, os peers, BHP, Vale, considerando a BHP, a Rio Tinto e outras, a Vale manteve-se desde o trimestre anterior a companhia mais descontada em relação ao minério de ferro no mundo, sendo negociada com múltiplos de EV versus EBITDA, ou seja, valor intrínseco versus o lucro operacional frente ao esperado do ano de 2025 de 3,1 vezes, versus os 5 vezes na média histórica, que incluiu momentos de baixa absoluta da commodity, além de um fluxo de caixa livre estimado para 2025 de 14,5%, o que daria suporte a um dividend yield de aproximadamente 10%. Eles também estão eliminando o risco de interferência política na gestão da companhia, em virtude do Gustavo Pimenta, que é o ex-diretor financeiro da empresa, ter assumido o cargo de CEO da companhia antecipadamente. Movimento muito sensato também trouxe aqui no Giro Rápido do Mercado, no Ativo Virtual, além de diversos outros temas importantes e que compõem os 4 pilares que podem destravar valor para a companhia. Quem viu o Fique Preparado da Vale, que eu trouxe aqui no canal, sabe perfeitamente do que eu estou falando. E também tem esse acordo de Mariana que eu acabei de apresentar. Tudo isso também faz parte do cenário em que a Genial está
está fazendo essa recomendação de compra. Mas e para você? Faz sentido tudo isso ou não faz? Deixe aí nos comentários. E agora o nosso grupo VIP tem tantas funcionalidades que precisa até mesmo de explicação, para mostrar tudo que se pode utilizar nos espaços da comunidade do Ativo Virtual, sendo que a maior parte dos recursos são conteúdos adicionais. Afinal, a assinatura compreende as salas de grupo de ações, opções e também o grupo Premium, que tem o chat aberto, sendo que acabamos de implementar até mesmo o mural de pedidos para dar a oportunidade de mais interação do grupo VIP de ações e opções também, que não tem o chat aberto, com vários estudos, inclusive atendendo aos membros do grupo VIP, mas também outros estudos já compartilhados e que a comunidade do Ativo Virtual já está fazendo dinheiro, inclusive. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o grupo VIP ou o grupo Premium. Então vamos agora às projeções e o preço teto do Ativo Virtual. Aqui eu mantive o lucro líquido que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores de estudos que eu fiz aqui no Ativo Virtual em 41,72 bilhões de reais. Apesar de achá-la muito conservadora, com base no que acabamos de estudar, mas assim que tivermos a confirmação do acordo a respeito dos rompimentos das barragens, certamente eu vou trazer aqui uma atualização das projeções do preço teto do Ativo Virtual. E com isso, também trago o payout esperado de 65%. Com tudo isso, a empresa pode pagar ainda no ano de 2024 o total de R$ 5,97. Só lembrando, esse aqui é o total e não o que ainda falta a empresa pagar. As análises são sempre anuais. Dito isso, indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar na ação para receber esses 4%, seria de R$ 149,38. 6%, R$ 99,59, 8%, R$ 74,69, mas se você estiver buscando 10%, então o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 59,75. E vai deixando nos comentários abaixo o que você acha dessa situação da Vale, qual a sua expectativa. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os vídeos aqui do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.